As câmeras de painel foram criadas para registrar o inesperado nas estradas, mas algumas gravações ultrapassam qualquer lógica. Entre luzes que não deveriam existir, figuras que surgem do nada e acidentes que parecem guiados por algo invisível, certas imagens jamais deveriam ter sido vistas. Hoje, você vai mergulhar em registros perturbadores, onde cada segundo gravado esconde um mistério sombrio. Porque depois disso, talvez você nunca mais olhe para a estrada da mesma forma. As imagens gravadas por essas câmeras de painel capturaram muito mais do que simples cenas rotineiras de trânsito. Elas registraram figuras inexplicáveis que surgem do nada, sombras que aparecem e desaparecem misteriosamente, além de diversos momentos assustadores que desafiam qualquer explicação lógica. São acontecimentos perturbadores e, entre eles, estão alguns dos encontros mais arrepiantes que já foram registrados. Em um dos casos, um homem compartilhou uma gravação por e-mail. Ele estava voltando para casa durante a madrugada quando reparou numa mulher caminhando sozinha à margem da estrada. A pele dela era extremamente pálida, o rosto parecia totalmente desprovido de olhos e suas roupas estavam completamente desalinhadas. Intrigado, o motorista diminuiu a velocidade e tentou perguntar se ela precisava de ajuda. No momento em que iria fazer isso, um grito estridente ecoou no ar. Apavorado com o que ouviu, ele acelerou o carro imediatamente e deixou o local o mais rápido que pôde. Em outro momento registrado, um homem voltava para casa quando sua câmera registrou algo tão estranho que arruinou completamente sua noite. No meio da estrada, havia várias figuras envoltas por mantos brancos. Elas caminhavam em círculo ao redor de uma chama, fazendo com que a cena parecesse um ritual perturbador. O motorista cometeu o erro de se aproximar demais e, de repente, todas as figuras pararam de caminhar e passaram a correr na direção dele com grande velocidade. A reação abrupta delas o aterrorizou e ele acelerou para fugir dali, salvando-se por pouco de qualquer intenção obscura que aquelas figuras pudessem ter. Desde então, ele afirmou que jamais passará por esse caminho novamente sem algum tipo de proteção. Uma gravação realizada nas Filipinas capturou uma figura de aparência bizarra parada na escuridão. A qualidade do vídeo não era das melhores, mas dois elementos chamaram a atenção. Os olhos completamente brancos e brilhantes, além dos longos cabelos escuros. Essa entidade se movia sobre 4 patas e poucos segundos depois se levantou, ficando de pé, o que fez a pessoa que estava filmando entrar em total pânico e interromper a gravação. Um dos comentários na postagem afirmava que se tratava de um espírito conhecido como Dama Branca, uma figura que, segundo os moradores locais, deve ser evitada a qualquer custo e que as pessoas devem correr o mais rápido possível caso se deparem com ela. Outro encontro inquietante ocorreu quando um homem dirigia por uma estrada cercada por floresta durante a noite. De repente, algo coberto por um tecido preto apareceu no meio do caminho, completamente imóvel. Tomado pela curiosidade, ele parou o carro, desceu e começou a se aproximar da figura. Com muito cuidado, levantou o pano e ficou horrorizado ao perceber que não havia absolutamente ninguém por baixo dele. Totalmente assustado com o que acabara de testemunhar, correu de volta para o carro e foi embora. Até hoje ele não consegue explicar o que viu, principalmente porque o formato sobre o tecido indicava claramente que havia alguém ali. A grande dúvida que ficou foi: como essa figura simplesmente desapareceu? Alguns meses atrás, um usuário anônimo publicou um vídeo na internet que deixou muita gente confusa e intrigada. Ele havia sido gravado em algum lugar da Ásia e mostrava uma figura sentada bem no meio da estrada. A criatura tinha um corpo extremamente magro e humanoide, com longos cabelos pretos, e se movia de uma forma muito estranha pelo asfalto. Em determinado momento, ela se levantou lentamente e, em vez de se afastar normalmente, começou a caminhar para trás, desaparecendo na escuridão de forma extremamente perturbadora. O motorista continuou dirigindo em marcha ré enquanto a figura se aproximava, e a gravação foi interrompida bem nesse momento. Algumas pessoas sugeriram que poderia se tratar de uma bruxa
ou de alguma entidade obscura tentando atrair vítimas desavisadas para uma armadilha. De qualquer modo, foi uma sorte o motorista conseguir sair de lá com vida. Um grupo de amigos decidiu fazer uma visita noturna a um cemitério usando um Tesla, e surpreendentemente, as câmeras do carro conseguiram captar atividades de natureza paranormal. Na tela do veículo surgiram silhuetas humanas, embora não houvesse ninguém presente no local. Essas figuras continuavam aparecendo e aumentando em número, deixando todos dentro do carro completamente em pânico. Em 2015, um policial fazia uma patrulha noturna quando registrou uma imagem perturbadora. À beira da estrada havia uma mulher parada perto de uma chama, com os braços cruzados e a cabeça baixa. Sem explicação, os faróis do carro começaram a oscilar e, instantes depois, a figura ergueu lentamente a cabeça. O rosto não era completamente visível, mas a boca parecia emitir um brilho sobrenatural, como se algo estivesse tentando sair de dentro dela. Logo em seguida, a gravação foi interrompida e o policial nunca mais foi visto. Enquanto esperava a mãe na porta de um hospital, uma mulher testemunhou algo inquietante. Uma sombra em forma humana saiu calmamente pelas portas do prédio, atravessou a rua e desapareceu logo em seguida. Muitos acreditam que se tratava de uma alma que decidiu deixar o local. Okay, that's a bit scary. Yeah, that's a bit scary. That is very scary. Em 2017, dois amigos dirigiam por uma estrada deserta na Malásia quando se depararam com uma figura escura sentada no meio da via. Cautelosos, pararam a uma certa distância. A forma tinha cabelos desgrenhados, e diante da incerteza do que estavam vendo, os dois decidiram dar marcha ré e retornar por outro caminho. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que era aquela aparição, se era um espírito ou uma pessoa confusa perdida na estrada. Um campista explorava uma floresta quando percebeu que as folhas de uma grande árvore estavam se mexendo, apesar da ausência total de vento. Intrigado, começou a filmar e, ao mover a câmera lentamente para baixo, viu algo extremamente perturbador. Junto ao tronco havia uma figura coberta por um pano branco e cabelos longos escondendo o rosto. O detalhe mais assustador é que, na noite anterior, exatamente a mesma figura havia sido vista em uma cidade próxima. Desde então, os moradores evitam sair depois do anoitecer, pois acreditam que a entidade está ligada àquela árvore e que talvez algo terrível tenha acontecido ali no passado. Um homem registrava sua viagem noturna quando percebeu uma figura parada numa esquina. A pessoa estava imóvel, com o rosto coberto por um pano, transmitindo uma sensação inquietante. O motorista seguiu adiante, mas alguns metros depois parou e direcionou a câmera para o espelho lateral. Nesse momento, viu aquela figura correndo diretamente em direção ao carro. Os movimentos eram estranhos e nada naturais. Antes que se pudesse distinguir mais detalhes, o vídeo terminou e ninguém sabe o que aconteceu em seguida. Um caminhoneiro compartilhou uma gravação intrigante feita com a câmera de painel. Ele dirigia pelo estado do Arizona à meia-noite quando observou por apenas um segundo uma figura fantasmagórica parada ao lado da estrada. A aparição foi rápida e mal visível por causa da escuridão. O caminhoneiro não parou, pois aquela rodovia é conhecida por ocorrências desse tipo, e quem decide parar raramente tem um bom desfecho. Enquanto trafegava por uma rodovia movimentada na Índia, um motorista avistou algo incomum pendurado na parte traseira de um carro à sua frente. Intrigado, começou a seguir o veículo em meio ao tráfego e conseguiu obter um registro claro do objeto estranho, deixando o caso envolto em ainda mais mistério. Foi visto um braço humano pendurado, preso na porta do porta-malas, balançando de forma assustadora enquanto o carro seguia em movimento. Outros motoristas também perceberam, pois o compartimento traseiro estava entreaberto. Um homem tentou registrar a placa e identificar o motorista daquele veículo, mas não conseguiu. Mesmo com o vídeo terminando nesse ponto, ver um braço pendendo para fora de um carro permanece como uma imagem extremamente chocante. Saya tak tahu aku nak ajak aku dengan minit ni memang tak ada.
Na Malásia, uma câmera de painel registrou um incidente perturbador ocorrido há apenas alguns anos. Um homem dirigia durante a madrugada quando notou uma mulher caminhando ao lado da estrada. Como ela não parecia pedir carona, ele seguiu adiante. No entanto, alguns segundos depois, viu a mesma figura de vermelho mais uma vez, dessa vez apenas por um instante. Ao avançar cerca de 20 metros, a câmera capturou novamente a mesma mulher, agora parada bem à sua frente. O motorista se assustou profundamente e rapidamente deu marcha ré para sair daquele local. Até hoje, essa mulher continua sem identificação. Uma outra gravação de câmera de painel captou algo que muitos acreditam ser uma aparição verdadeira. Enquanto seguia por uma estrada, uma figura vestida de branco surgiu bem à frente do veículo e levantou lentamente uma das mãos, como se estivesse tentando fazê-lo parar. O motorista seguiu em alta velocidade e não parou. Conforme relatado nos comentários da postagem, moradores da região afirmam que o fantasma pertence a uma pessoa que perdeu a vida naquele trecho da estrada e agora assombra motoristas em busca de vingança. Durante uma exploração em uma floresta, um aventureiro observou algo se mover por trás de uma árvore. À primeira vista parecia uma mulher, mas seus movimentos eram completamente distorcidos e antinaturais. Quando a câmera capturou o rosto da entidade, ele parecia extremamente pálido, quase não humano. De repente, a figura correu em sua direção e o vídeo foi cortado. Felizmente, o explorador conseguiu voltar para casa em segurança e descreveu o encontro como o de uma fantasmagórica senhora. Em Idaho, uma mulher dirigia por uma estrada quando sua câmera de painel registrou algo fora do comum. Ao assistir à gravação posteriormente, percebeu claramente uma figura alta e escura parada na beira da estrada. Muitos acreditam que poderia ser um pé grande. A criatura não corria ou se movia, apenas permanecia imóvel, como se tivesse sido flagrada por acaso. Uma mulher preocupada com o desaparecimento constante de suas galinhas, resolveu dirigir em volta da área para investigar. Enquanto filmava, sua câmera capturou uma criatura pálida espiando por trás de uma árvore. Era possível ver apenas parte do rosto alongado, que lembrava a aparência de um skinwalker. Muitos acreditam que essa estranha figura era a responsável pelos desaparecimentos. Um grupo de motociclistas seguia por sua rota habitual, quando a câmera capturou a imagem de uma garota parada sobre um estreito divisor de cimento. Ela usava roupas em preto e branco e tinha cabelos longos. A gravação foi parar no TikTok e logo ganhou o rótulo de garota fantasma, embora alguns tenham sugerido que poderia ser apenas alguém pregando uma peça ou até mesmo praticando equilíbrio sobre o divisor. No Japão, a câmera de painel de um táxi registrou um acontecimento inquietante. Após deixar um passageiro, a porta traseira do veículo se abriu e fechou sozinha, apesar de não haver ninguém por perto. O motorista continuou sua rota normalmente, mas ao revisar a gravação ao chegar em casa, percebeu algo arrepiante. A imagem desfocada de uma mulher sentada no banco de trás, que desapareceu poucos segundos depois. O medo é real. E ele gosta de quem o procura. Nos vemos no próximo episódio, se você sobreviver até lá. But I was stuck in the past. Messed me up, I wanted to hurt.